Tudo bem? Sou Cristiane Ortega, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, psicanalista, e hoje eu vou falar para vocês o que fazer na quarta e na quinta sessão. Às vezes, uma sessão só para esse tipo de atividade é o suficiente. Nós vamos para as técnicas projetivas. O que são as técnicas projetivas? São atividades que envolvam o desenho da criança ou do jovem. E como que a gente escolhe a técnica projetiva? Também é separada por idade. Através das técnicas projetivas, a gente vai conseguir ter uma noção de como é o vínculo dessa criança em casa, na escola, nas situações do dia a dia, com os membros da família, com a professora, enfim, em diversas situações. Por exemplo, com relação a vínculo escolar. Geralmente a gente fala de vínculo escolar quando a criança está entre 7 e 8 anos, mas pode-se falar sobre isso mais tarde também. E aí você pede para você dar uma folha de sulfite, dá lápis de cor, material para ela desenhar, pintar, e você pede para ela fazer um desenho sobre ela e os companheiros dela. E aí você vai observar esse desenho, você vai perguntar para ela sobre o desenho que ela está fazendo, o que ela está desenhando, por que ela está desenhando, o que cada um deles está fazendo, quem é mais amigo de quem. Vai pedir para ela contar a história do desenho, o que está acontecendo na cena, se tem algum dia especial, se não tem. E aí, depois da sessão, depois que a criança for embora, você vai pegar esse desenho e você vai analisar ele passo a passo, tá? Então, você vai analisar se o desenho é grande, se ele é pequeno, se ele tá num canto da folha, se ele tá no outro canto da folha, como são os detalhes, se falta algum detalhe, se o personagem tem todas as partes do corpo, se falta alguma parte do corpo, e aí você vai começar a interpretar aquele desenho, tá? Ah, mas eu não sei interpretar desenho. Mais um assunto para você estudar. Bora pesquisar, psicopedagogo. Você precisa se familiarizar com essas coisas. Nem que você tenha que imprimir um manualzinho e ficar seguindo o manualzinho toda vez que pegar um desenho de criança. Uma hora você vai internalizar isso e você vai começar a analisar o desenho sem precisar olhar mais em manualzinho nenhum, tá bom? Dos 6, 7 anos ainda você pode mandar fazer o desenho do par educativo, tá? Que você vai pedir para ele desenhar uma pessoa que ensina e uma pessoa que aprende. E vamos ver quem que ele vai desenhar. E aí você vai perguntar: alguém que ensina, alguém que aprende. Qualquer coisa. Ah, eu posso estar ensinando a fazer comida e alguém aprendendo a fazer comida. Eu posso estar ensinando a fazer lição, aprendendo a fazer lição. Posso estar ensinando a empinar um pipa. Não importa, é uma pessoa ensinando e uma pessoa aprendendo. E aí você vai começar a analisar esse desenho também depois que a criança se afastar, acabar a sessão, tá? Você pode pedir a planta da sala de aula. Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo pedir um desenho que tenha a ver com a aprendizagem, com a escola, e um desenho que tenha a ver com a casa dele. Por exemplo, a criança pode desenhar a planta da casa dela. Você pede para ela, se ela fosse uma pessoa que enxergasse a casa dela de lá do teto, de lá de cima, e olhasse para baixo, como que é a sua casa? Desenha para mim onde é o quarto, onde é a sala, quem dorme aonde, quem faz o quê, tá? E você vai analisar a história que ela vai te contar também. E você vai perceber os vínculos, porque geralmente eles desenham a família, ou eles não colocam a família no desenho, ou eles não se colocam no desenho, ou se eles se colocam num ambiente separado do resto da família, ou eles colocam todo mundo junto. E aí quando você vai pedindo para ele contar a história e falar sobre a família e tudo, vamos supor que ele colocou todo mundo junto no mesmo lugar, assistindo televisão. Ah, tá todo mundo assistindo televisão, mas e aí, o pessoal tá conversando?
Sobre o que se conversa enquanto assiste televisão? Ah, ninguém está assistindo televisão, então só está conversando. Isso acontece de verdade, porque tem criança que vai colocar o desejo dela e não exatamente o que acontece. Às vezes a família nunca se reúne, a família nunca está junto, mas ela desenha uma família unida porque é um desejo que ela traz. Tá? E você só vai saber esses detalhes se você bater bastante papo com a criança durante a sessão. Por isso que muitos manuais indicam 2 sessões, porque é uma para ele desenhar um ambiente familiar, outro para ele desenhar um ambiente escolar, enfim. Como se conversa bastante com a criança, então você acaba usando bastante tempo da sessão. Mas, às vezes, a criança é tão fácil de ler o problema dela que numa sessão você consegue captar o que está acontecendo. É isso aí, gente. Se gostaram, dá um joinha, se inscreve no canal e até a próxima. Beijinho!